Fala, gente, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu queria muito que você ficasse comigo até o final, até o momento da oração. E antes, se você puder, curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo e não esquece de comentar aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Isso é importante, faz o vídeo mais longe, e o nosso desejo não é só que você seja abençoado, mas que milhões e milhões sejam alcançados por essa palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e o pão. Jesus é demais. Que loucura. Porque essa é a cena do final de uma atitude de erro repetida por Pedro. Pedro tinha ido atrás, ido pescar algo que, se perguntasse para Jesus, teria com ele. Eu vou te explicar melhor. Esse texto, eu já devo ter ministrado ele centenas de vezes, mas milhões de vezes. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu amo os evangelhos, eu amo Jesus sobre todas as coisas, mas quando fala de Pedro, eu fico emocionado. Eu gosto de pregar dele. Pedro é uma coisa extraordinária. Pedro, eu amo tanto ele que às vezes não suporto ele. E às vezes não suporto ele porque amo, porque eu me encontro muito na personalidade dele. Pedro tem uma personalidade muito explosiva e não tem como esconder isso. Está gritando. Mas olha, o problema de tudo, ou o cerne do porquê nós estamos aqui, é uma palavra: um erro repetido. Eu não sei como é você, mas já parou para pensar que tem coisas na nossa vida que já deram muito errado e que quando a gente vê, a gente está fazendo de volta e de novo e de novo? Bom, Pedro era um pescador de peixes. Pedro era um pescador de peixes. Você consegue pegar esse tempo? Pedro era um pescador de peixes. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chegou na vida de Pedro. Ponto. Pedro já não é mais aquilo que era. Agora Pedro é aquilo que Jesus está determinando sobre ele. Jesus disse: Pedro, você é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Acabou. Sabe o que é isso? Uma palavra. E a palavra é a coisa mais poderosa que existe. Nada é mais poderoso do que uma palavra dele. Nada. Então Pedro não pode mais ser pescador de peixes. Pedro não serve mais para pescar peixes, porque agora Pedro está sendo treinado para ser um pescador de almas. Mas olha que loucura, Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Pedro voltou a repetir um erro, porque quando Jesus o encontrou, ele já não estava pescando mais nada. Já não estava mais dando certo coisa nenhuma. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na vida de Pedro, Pedro está lavando a rede e sem peixe nenhum. Então já não estava dando certo antes, quanto mais agora. Jesus chegou, é uma nova estação. Mas tem gente que não entende o que são novas estações. Tem gente que não entende que quando esse amor nos impacta, a vida muda, que as coisas antigas não servem mais, que as redes antigas não servem mais, que as embarcações antigas já não nos comportam mais, porque agora é tudo novo. Mas eu vou te dizer o que é isso. Quando o Senhor chega, a nossa vida muda, no sentido de que antes vivíamos por uma necessidade, agora temos um propósito para viver, e o propósito é maior do que nós. Mas tem muita gente que insiste, mesmo que depois que Jesus chegou, viver por necessidade. Então quem vive por necessidade basicamente sempre está vivendo aquilo que está dando certo para alguém, porque o que é certo para ele é o propósito, não a necessidade. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já foi num pesque pague? Quem já foi? Já foi pescar num pesque pague? Você já viu como que é? O pesque pague é assim, ó. Você chega, você pega uma varinha de pescar, tchuc, é isso aqui. É emocionante.
e você está na frente de uma lagoa com muita gente pescando no seu lado, e você está aqui, 5 minutos, 10 minutos, e de repente, quem está lá no outro lado faz assim, pesquei, e aí você está aqui assim, ó. Aí você faz isso aqui, e vai aonde? Vai onde alguém acabou de pescar. Sabe o que é isso? Quem não vive por propósito sempre está tentando fazer o que está dando certo na vida de alguém. Quem não vive por propósito sempre está copiando o modelo que para alguém está acontecendo. Quem não vive por um propósito sempre está olhando a linha, a rede, a grama do vizinho, o carro do vizinho, a casa do vizinho, porque a base dele não é o que Deus deu, é o que alguém está recebendo perto. Sabe, Pedro é isso. Pedro está voltando a pescar porque Pedro tem necessidade. Pedro está pensando, Jesus, nós estamos muito lascados. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, tudo bem, mas está indo embora. Nós vamos ficar no sal, nós não vamos ter comida, nós vamos ser perseguidos. E o Pedro está morrendo de desespero. E agora Pedro está tirando a visão dele do propósito para olhar para a necessidade. Eu poderia justificar o Pedro, mas vou passar rápido, para você chegar no momento certo da vida aqui. A Bíblia diz que o Pedro entrou no barco e foi pescar. Quem está junto com ele, entrou junto com ele. Ou seja, quando você sai do teu propósito, tem gente que estaria vivendo o propósito e por conta sua, vai abandonar também, para viver o que você também está vivendo, o erro. A Bíblia diz que Pedro entrou no barco, jogou a rede para o lado, não pegou nada. A Bíblia vai dizer que Pedro jogou a rede a noite inteira e não deu certo. Você já imaginou que tinha barco perto do Pedro, que provavelmente alguém pescou alguma coisa e Pedro está olhando todo mundo pescar e para ele não está dando nada? Porque esse não é mais a vida do Pedro. Não tem por que insistir no erro. Não tem porquê. E eu fiquei pensando, por que Pedro, na primeira redada que deu, já não voltou para a praia? Ah, não tem peixe. Não nasci para isso não. Vou viver aquilo que Jesus liberou sobre mim. Por que não voltou? Eu vou te dizer por quê. Aconteceu um negócio comigo. A Dona Val. Você não conhece a Dona Val, né? A Dona Val é uma amiga da nossa família que tem uma chácara, e na chácara dela tem um lago. Aí um dia eu falei para ela, perto do horário de almoço, chovendo, eu disse assim, Dona Val, eu vou lá pescar. Aí a Dona Val falou assim, não vai porque não dá peixe não, tá? Esse horário com chuva, dá não. Falei, eu vou. Irmão, eu fui. Linha na água. Não vi um peixe, irmão. Parece que os peixes se combinaram. Nós vamos obedecer a Dona Val. A Dona Val falou que não vai rolar. Nós vamos tirar. Irmão, os peixes iam mordiam o cantinho da isca e não mordiam o anzol. Eu estava quase pulando na água para morder o peixe. E sabe por que eu não voltava? Por conta da Dona Val. Parece que eu via que a Dona Val andava dentro de casa assim, ó, olhando pela janela para eu no lago. Pescou? Não disse que não ia rolar. Irmão, tem gente que ainda não voltou, que ainda não reconheceu que está errando, porque voltar para a margem é olhar no rosto de quem disse não vai e reconhecer que está errando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor voltar agora e dizer que errou, que não deveria ter ido, que não deveria ter repetido a mesma forma, que deveria ter ouvido a voz de Deus, que deveria estar vivendo o propósito e resolver a vida agora, do que deixar mais um ano, mais uma noite, mais uma temporada, mais uma estação com a vida mal resolvida. Pedro tinha que ter voltado, mas a Bíblia vai dizer que o Pedro não voltou. O Pedro não voltou. Ficou cansado, irmão. Jogou rede para lá, para cá, para lá, para cá. Irmão, eu fico imaginando a galera no barco assim. Não devia ter vindo não, né? E o Pedro está envergonhado. Não consegue reconhecer. Não consegue voltar. A Bíblia diz que ele vai até o limite. E aí ele volta.
E quando ele está voltando para a praia, há um homem esperando ele na praia. E não é a Dona Val. Porque talvez, se fosse a Dona Val, ia dizer: eu não te disse. Mas Jesus é diferente. Jesus não precisa envergonhar ninguém para ensinar alguém. Jesus olhou e falou assim: vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz: não pesquei nada não. Aí Jesus diz: então volta. E joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Déjà vu. É a sensação do já vivi isso. É o tal do já te vi. É o almoço de domingo que a gente come à noite. A gente olha e diz assim: já te vi hoje. Pedro está tendo isso, está olhando e diz: ih. Pedro voltou, jogou a rede. E quando puxou tinha o quê? Peixe. Só que olha que loucura, Pedro voltou com a rede cheia de peixe. E eu estou resumindo muito para chegar aqui. Quando ele chegou na praia com a rede cheia de peixe, com Jesus, já tinha peixe. Já tinha peixe com ele. Quem vive por necessidade sempre está indo atrás daquilo que já tem em Jesus e com Jesus. Imagina a frustração do Pedro assim: ah não, tinha peixe com o senhor aí, eu fiquei a noite toda indo atrás de peixe. É que se você olhasse mais para Jesus do que para a rede, se você olhasse mais para Jesus do que para o peixe, se você olhasse mais para Jesus do que para a circunstância, se você olhasse mais para Jesus do que a tua necessidade, o teu propósito seria maior do que você, e você não precisaria estar passando vergonha tantas vezes na vida. Ô lindo, a gente acabou de viver o carnaval. A gente acabou de viver o carnaval. Tem gente que passou 4, 5 dias, nem sei, indo atrás de algo que, se tivessem perguntado para a pessoa certa, teriam: Jesus. Tem gente chegando na margem agora, todo envergonhado, tudo sujo, tudo olhando para Jesus e diz assim: ó, tinha com ele felicidade, tinha com ele alegria eterna, tinha com ele estabilidade, tinha com ele paz, tinha com ele calmaria, tinha com ele plenitude, tinha com ele. Tudo tem nele, tudo é dele. Você não precisa ir atrás de nada, se tudo aquilo que você precisa está nele. Só que tem uma treta aqui, irmão. eu fiquei imaginando, porque a Bíblia diz que aqui tem a quantidade de peixes, e no primeiro milagre não tem. Mas aqui tem. Parece que eu vejo que Jesus deixou ele contar. Acho que Jesus deve ter falado: Pedro, conta quantos peixes tem aí, Pedro. Aí Pedro podia ter dito: não, Jesus, mas eu não quero esses, eu quero esse que está contigo. Não, mas esse que está comigo você só pega depois que você contar o que você foi atrás. E a pior coisa na vida é contar um spoiler que você não precisa. A pior coisa da vida é viver muito tempo indo atrás de algo que depois que você descobrir que não era aquilo que você precisava. Imagina Pedro contando peixe, revoltado: 1, 2, 3, 4. Sim. 6 motivos para nunca mais voltar atrás. 7 motivos para nunca mais abandonar o propósito. 8 motivos para nunca mais abandonar a presença. 9 motivos para nunca mais ser cegado pela necessidade. Sabe, 153 motivos para parar de repetir os erros. Deus, no nome de Jesus, Pai, cansamos de repetir os erros. Senhor, nós não queremos viver mais uma vez uma estação fracassada. Nós não queremos passar tempo. Nós não queremos estar distante. Chega, Jesus. Nós estamos voltando para a praia hoje.
nós não passaremos mais nenhum segundo jogando a rede aonde o Senhor não mandou. Nós não passaremos mais nenhum segundo indo para onde o Senhor não disse. Senhor, nós não passaremos mais nenhum minuto longe de Ti, porque maior do que a necessidade é o propósito, e Tu és a fonte do nosso propósito. Tu és a nossa razão de viver e existir. Jesus, chega. Nós estamos voltando para a praia. Nós Te amamos. Iremos apacentar as Tuas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 15, diz: E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Pedro, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu dizendo: Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. A nossa memória, a capacidade de armazenamento do ser humano é algo extraordinário. Alguns cientistas dizem que a capacidade de armazenamento do cérebro humano é cerca de 1 milhão de gigabytes. Ou seja, nós vamos viver basicamente a vida inteira e nós não vamos esgotar esse HD, essa nossa memória. Claro que é uma coisa diferente da outra, memória e processamento. A gente, por mais que tenha uma memória gigante, às vezes o nosso processamento é um pouco lento. Talvez você já teve a experiência de tentar lembrar de uma coisa que você sabe que sabe, mas não consegue dizer, e trava, e alguém diz: está na ponta da língua e eu não consigo dizer. Assim como nós gravamos tudo, nós não temos o botão delete. A gente não consegue apagar da nossa memória certas coisas. A gente esquece, mas apagar a gente não consegue. E há memórias que nós desejaríamos apagar. Há dias da nossa vida que a gente queria extirpar da nossa memória e nunca mais lembrar. Alguns traumas que fazem parte da gente, que nós gostaríamos de colocar no mar de esquecimento e nunca mais lembrar. Mas também existem as memórias que são traumáticas, que nos fizeram doer, que são importantes que elas existam. São as chamadas memórias de aviso. Eu me lembro que quando eu era menino, essa minha memória de aviso ainda estava sendo formada. Tinha uma moto com escapamento quente e meu pai disse: não chega perto, você vai queimar a perna. E eu olhei a moto me olhou, e parece que uma coisa atraiu a outra. E quando eu vi, eu estava brincando no lado da moto, até que eu encostei a perna no cano do escapamento e queimou a perna. E meu pai olhou para mim e disse: eu falei para você que estava quente. E aquilo dali serviu para mim por muito tempo. A moto estava, eu não chegava perto, porque eu sabia, porque eu tinha uma memória que me dizia: dói, machuca. Então as memórias que nos fazem, que às vezes nos machucam, que nos fazem às vezes até mesmo chorar, muitas delas não podem ser apagadas, porque elas nos livram, elas nos não deixam esquecer daquilo que não pode ser esquecido. Sabe, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas, Jesus estava trabalhando na memória de Pedro, porque Pedro tinha uma história com Jesus, e é uma história extraordinária. A Bíblia diz que Pedro foi encontrado na beira do mar, depois de vir de uma pesca fracassada. Pedro estava naquele momento no seu trabalho fracassado, e ele encontra Jesus, e a Bíblia diz que Jesus usa o barco de Pedro para pregar naquela ocasião. E quando a pregação acaba, Jesus olha para Pedro e pergunta se Pedro havia pescado alguma coisa, e ele disse que não. E aí Jesus disse para Pedro: então volta e joga para o lado direito. Uma das falas de Pedro que muita gente enfatiza como sendo bom, na verdade é ruim. Pedro olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Na verdade, Pedro estava dizendo para Jesus: se der errado, a culpa é sua. Foi você que foi. Eu sou pescador, o Senhor não. Então sobre a tua palavra eu vou lançar. Então se der errado, é a tua palavra, foi você.
E a Bíblia diz que Pedro joga a rede para o lado direito, e quando Pedro joga a rede para o lado direito tem peixe, ele pesca. Então ele volta com a rede cheia de peixes, chega na beira da praia, e a Bíblia diz que ele não conta, não tem a quantidade de peixes. A Bíblia diz só que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro larga as redes, larga os peixes, larga o barco, fica tudo para trás, e a Bíblia diz que Pedro segue Jesus. Jesus trabalha na vida de Pedro. Pedro é trabalhado por Jesus, moldado por Ele. As histórias que envolvem Pedro sempre são um pouco dramáticas. Pedro andando sobre as águas, Pedro negando Jesus, Pedro sendo exortado por Jesus, e ao mesmo tempo um pouco antes sendo elogiado. Ou seja, tudo que envolve Pedro envolve um pouco de drama. É por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João e não de Pedro, porque se ele fosse dramático igual Pedro era, eu acho que eu ia me incomodar demais. Pedro era um discípulo que, se Jesus pudesse escolher com o crivo que a gente escolhe as coisas, nós nunca escolheríamos um Pedro para andar junto. A gente escolheria somente João, a gente não escolheria Judas, a gente não escolheria Pedro. E a Bíblia conta que no meio de todo esse processo que Jesus fez com Pedro, de trabalhar na vida dele, de tirar ele de pescador de peixes e transformar ele num pescador de homens, quando tudo está quase acabando, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita. E um pouco antes desse texto que eu li, Pedro é encontrado na beira do mar, voltando a ser quem ele era antes. Pedro está voltando a pescar. Pedro desistiu, Pedro abandonou. Pedro não consegue lembrar naquele momento que ele já não era mais pescador. Aquela memória de aviso dele não vem. Não dá certo mais pescar se ele não estiver junto. E ele volta a pescar, e quando Jesus encontra ele, ele já passou a noite inteira pescando. E aí Jesus está na beira da praia. E se fosse eu e você, a gente ia olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu é um burro, eu te avisei, eu já era, você não serve mais para pescar, você só me desaponta, você só me decepciona. Porque esse é o nosso modo de agir. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e interessante é que Jesus tinha já com ele pão, brasa e peixe. Jesus estava esperando eles. Quando Pedro está chegando, Jesus olha para Pedro e diz: tendes alguma coisa de comer? Aí Pedro diz assim: não. Aí Jesus diz: então volta, joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Jesus está fazendo um refresh na mente de Pedro, está fazendo ele relembrar a história. Quando Jesus fala isso, joga para o lado direito, na cabeça de Pedro, provavelmente ele disse: eu sei do que se trata. Quando ele ouve de Jesus dizendo: joga para o lado direito, volta, ele já não diz mais sobre a tua palavra, porque agora ele sabe que sobre a palavra dele não tem como dar errado, não tem como dar problema, porque ele é perfeito, ele não erra, ele é Jesus. E aí a Bíblia conta que Pedro volta a pescar calado, e quando ele joga a rede, a Bíblia diz que já não podia se trazer a rede para o barco pela quantidade de peixes. Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, você sabe quem está lá, né? É Jesus que está lá, Pedro. Pedro já sabia. Pedro se joga no mar e vem pelo mar arrastando a rede, e Jesus está esperando ele. E na cabeça de Pedro está passando um filme, porque ele lembrou de tudo aquilo que Jesus já fez. Ele já lembrou do processo, ele já lembrou que ele negou Jesus por 3 vezes e o galo cantou. Está passando um filme na cabeça dele. Ele está pensando: eu desisti dele, mas ele não desistiu de mim. Pedro precisava lembrar disso. Pedro não podia esquecer, e Jesus está na beira do mar só para garantir que Pedro não tinha esquecido. Não tinha esquecido que ele ouviu de Jesus que ele seria uma pedra sobre qual Jesus edificaria a igreja dele. E aí quando ele está na beira do mar, na beira da praia chegando, a Bíblia diz que Jesus dá um tempo para Pedro contar. Antes ninguém conta peixe, agora parece que eu vejo Jesus dizendo: conta, Pedro, tem tempo para contar. Conta,
já tem brasa aqui, já tem pão, já tem peixe. Não é desse peixe que eu preciso, eu só preciso que tu lembre. Ele conta os peixes. Quanto que deu, Pedro? Não está na Bíblia, eu estou inventando. Quanto que deu, Pedro? 153. Precisa do peixe ou não? O que você vai fazer com esses peixes, Pedro? E essa rede que você comprou que você não precisava mais? Porque a rede de Pedro foi abandonada na beira do mar. Pedro investe no erro dele. Ele compra rede nova, barco novo, porque aquilo apodreceu na beira do mar, ficou para trás. Tem gente que esquece que já deu errado, esquece que já tropeçou no mesmo buraco, na mesma atitude, na mesma postura, e faz errado de novo e de novo e de novo. Deus já falou centenas de vezes e ele cai na mesma pedra, no mesmo buraco. E aí eles vêm para um círculo, ninguém tem coragem de perguntar se era realmente Jesus. E quando está aquele ambiente constrangedor, Jesus olha diretamente para quem precisava lembrar e diz: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus diz: lembra, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus tinha negado Pedro 3 vezes. Parece que Jesus está só não fazendo Pedro lembrar, como está fazendo Pedro empatar uma conta que ele não poderia empatar nunca mais. Jesus está trazendo a memória dele: se tu me amas, apacenta a minha ovelha. Se tu me ama, obedece a minha voz. Se tu me ama, faz aquilo que eu fiz você para fazer. É uma memória que Pedro está lembrando, que não poderia ser apagado. Talvez no dia foi constrangedor, doeu, porque ele teve que abandonar alguma coisa que ele gostava, mas agora tinha algo novo para ele viver e ele precisava viver. Quando Pedro é questionado pela 3ª vez, o filme passa completo. Ele lembra do galo que cantou quando ele negou 3 vezes. Ele lembra de absolutamente tudo. E a Bíblia diz que o semblante de Pedro cai, entristece, e ele diz: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Se tivesse uma versão do Dave, eu ia completar assim, que Jesus disse: que bom que você lembrou. Que bom que você lembrou. Eclesiastes capítulo de número 3, verso de número 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O texto segue, mas aqui eu tenho uma realidade, sabendo que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Ou seja, ninguém sorri para sempre, ninguém sorri todo dia. Ninguém chora para sempre, ninguém chora todo dia. Algum dia alguém que está chorando sorriu, assim como algum dia aquele que está sorrindo chorou. Agora, como a nossa sociedade está doente em criar crenças que na verdade não existem. Você já parou para pensar que hoje, principalmente por conta da rede social, nos parece que todo mundo é tão feliz e que a gente é extremamente azarado, que parece que nascemos na vida errada mediante as pessoas que às vezes a gente segue? E sabia que essa cultura de vender algo que não existe tem destruído quem é influenciado e quem influencia? Porque quem é influenciado acredita porque não conhece a verdade por trás de um post, por trás de um story.
então acredita e é destruído pela realidade. Mas quem posta, quem produz, é destruído emocionalmente pela sua própria realidade. E eu vou te dizer, nós estamos vivendo em um mundo de comparações. Parece que o ser humano sempre precisa estar se comparando com alguém para se sentir melhor ou pior. É claro, nas relações do dia a dia, quando você está doente, você encontra alguém mais doente para dizer: olha, mas olha o fulano de tal, muito pior do que eu. Parece que a gente sempre se alivia quando vê que alguém sofre mais do que a gente. Por isso que nós gostamos de ler sobre Jó, porque toda vez que a gente lê sobre Jó, a gente se sente um felizardo. Mas deixa eu te dizer, o mundo não é feito para ser comparado. Vidas distintas, realidades separadas. E deixa eu te dizer, meu lindo, uau, eu estou muito assustado com o que eu estou vendo, porque vocês veem no feed, eu recebo no direct. Se vocês soubessem a realidade, se vocês vissem o que eu leio, você ia desesperar. Interessante, porque você vê vidas perfeitas no feed, vidas perfeitas no story, mas no direct você vê verdade. Gente que vende uma imagem linda, riqueza, extraordinário, mas fazem horas, noites, dias que não tem uma noite de sono completa, angustiados, desesperados, clamando por socorro, mas como venderam uma imagem, já não conseguem mais desfazer ela. Isso vai nos cobrar um alto preço daqui a poucos dias. Por que você acha que a geração que vende tanta felicidade está tão infeliz? Por que você acha que uma geração que vende tanto sucesso está tão miserável nas suas relações de verdade? Vou te dizer, prioridades erradas geram histórias equivocadas. Tem gente pensando que a casa nova é o motivo da felicidade. Tem gente pensando que o carro melhor é o motivo da felicidade. E aí você vê na internet: olha o carro que eu comprei, veja no que deu. Olha a casa grande, a mansão A, a mansão B. Meu lindo, não adianta nada ter mansão se você não tiver paz para dormir uma noite inteira nela. Não adianta nada você ter uma casa enorme, cheia de quartos, se no seu quarto ser solidão completa. Não adianta nada ser conhecido por todo mundo e não ser conhecido por Jesus. Não adianta nada desfrutar de tudo que o homem dá e não ter a essência da vida, que é Cristo. Hoje você está vendo algo, mas daqui a alguns dias você vai ver a realidade, e a realidade vai ser chocante. Sabe que eu me preocupo? Porque a minha geração está vendendo algo que não compra e está acreditando em algo que nem ela vende. Está estranho. Tem gente achando que isso é felicidade. Tem gente achando que aquilo é bonito. Meu lindo, ninguém vive uma festa 7 dias na semana. Não adianta apostar, ninguém mais acredita. Vamos começar a ser verdadeiro. Vamos começar a filtrar as nossas emoções, não a partir do que estão vendendo pra gente na internet, mas com aquilo que está baseado na nossa vida em Jesus. Posso dizer uma coisa, lindo? Eu recebo todo dia mensagem de alguém que é extremamente conhecido por felicidade, me chamando porque está extremamente angustiado. Porque na verdade, a vida é a vida. Nem todo dia tem sol, nem todo dia tem chuva. Ora chove, ora dá sol. Nem todo dia dá tudo certo. Tem dia que dá tudo errado. E é exatamente nesse dia que a vida faz sentido para quem tem sentido para viver. Cristo. Quem tem Cristo no dia mau e no dia bom tem esperança. Quem tem Jesus no dia mau, no dia de tempestade, tem alguém para pedir socorro, e no dia feliz tem alguém para agradecer e dizer obrigado. Obrigado porque sei em quem tenho crido e és maravilhoso. Lindo, nem tudo que você vive foi feito para ser postado. Tem coisas que foram feitas para ser vividas.
As pessoas estão tão estranhas que, por exemplo, quando vem eu, que sou um pastor, acreditam que minha vida é perfeita. Porque eu posto foto da minha esposa que a gente não briga, que eu posto foto do meu filho, eu não fico com vontade de dar-lhe um pau nele. Oh, lindo! Tem dia que o tempo fecha lá em casa. Tem dia que o tempo fecha comigo, com meu filho. Tem dia que eu não estou com paciência de olhar na cara de ninguém. Eu sou um ser humano. Só que nesse dia eu desapareço da rede social. Talvez esse seja o problema. A gente só está contando a parte boa. Mas, meu lindo, a vida é a realidade do dia a dia. Tem dia, meu lindo, que eu não tenho paciência nem para me olhar no espelho. Tem dia que não dá vontade nem de escovar o dente para sair de casa, porque se eu tô com bafo eu sei que eu não vou falar com ninguém. Ei, a vida é assim. Então você não é sozinho. Todo mundo é igual a você. Ninguém é feliz todo dia. Ei, sabe a foto que você viu na internet que a mulher ficou linda? Aquela é uma entre 3.000 poses que ela fez para ficar bonita. Não se cobre por aquilo que é fictício. Se cobre por aquilo que é realidade. Quer se cobrar por alguma coisa? Se cobra por um caráter melhor. Quer se cobrar por alguma coisa? Se cobra para ser um marido melhor. Quer se cobrar para melhorar em alguma área da sua vida? Se cobra para ser mais cheio do Espírito Santo. Se cobra para ser melhor em Jesus. Não para tentar mostrar que a sua vida é perfeita, porque não existe vida perfeita. Eu confesso que eu tenho raiva de quem amanhece sorrindo, porque não é todo dia que a gente amanhece feliz. Meu lindo, quando eu estou 2 horas da manhã no aeroporto e vem gente tirar foto comigo, eu faço assim, ó. Minha vontade era estar dormindo na minha cama, minha vontade era estar abraçado com a minha esposa, minha vontade era estar vendo meu filho, minha vontade era estar vendo nada, na verdade, era estar dormindo. Mas eu estou ali. Aí, a vida real me cobra uma decisão. Trato bem ou trato mal? Claro que a gente trata bem, mas veja, a vida real, na verdade, se a gente pudesse... Posso tirar foto? Não. Não. Não pode. Por que você... Só não quero, sou ser humano, tem um dia que eu não quero. Sabe o que é isso? A gente também está cobrando dos outros aquilo que a gente não aceita que cobre da gente. A gente está cobrando das pessoas aquilo que a gente não aceita que cobrem de nós. Só qual é o problema? Quando eu cobro, eu dou direito de ser cobrado. Esse é o problema de uma vida fictícia. Esse é o problema de uma vida de comparação. Ninguém é feliz tentando vender felicidade. Ninguém é feliz tentando provar que o seu estilo de vida é perfeito. Deixa eu te terminar dizendo: no ser humano, dentro de nós, tem uma brecha, tem um vazio que todo mundo tenta preencher desde o dia que nasceu. E quando pensa que preencheu, tenta vender para todo mundo que aquilo é legal. Tem gente tentando vender que festa todo dia traz felicidade, mas está chorando a madrugada inteira faz dias. Tem gente tentando provar que ter carro do ano e casa grande traz felicidade, mas entra dentro de casa e tem remorso, porque sabe que perdeu muita coisa que valia a pena para chegar até naquele lugar. Agora, deixa eu te dizer, esse espaço que tem dentro da gente só é preenchido por uma pessoa, e que essa sim é feliz todo dia. Essa sim é paz todo dia. Essa sim é vida perfeita. Ei, Cristo cabe exatamente no vazio que tem dentro de você. E no dia que esse vazio for preenchido, no dia mau,
você lembra dele para ter esperança, e no dia bom você lembra dele para ter gratidão.